na palestra de hoje diz assim, olha, não se vitimize. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele, Jesus, não lhe respondeu palavra alguma, né? E os seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe, dizendo, despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-la aos cachorrinhos, porque ela não era judia. E ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe, ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora, a filha ficou o quê? Sã, livre do demônio. Mateus 15, 22. Olha, nessa palavra aqui, nós temos 3 segredos. Vamos continuar. Diz assim, quantos ficam se vitimizando por causa da sua situação e chorando pelos seus problemas? O vitimismo não leva a lugar nenhum. A mulher cananeia não se fez de vítima, pelo contrário, mostrou ao Senhor Jesus a fé necessária e sem sentimentos, que resolveu o seu problema. E nesta lição nós temos 3 segredos da mulher cananeia. O primeiro, não se adaptar à situação. Segundo, persevere no silêncio. Terceiro, não confesse derrota. Muito bem, nós sabemos que o que mais existe hoje em dia são pessoas que elas se colocam na posição de vítimas das circunstâncias, como se elas tivessem sido vendidas pelo problema. Mas nós sabemos que não há vítima das circunstâncias, não há sorte, tampouco destino. A partir do momento que nós conhecemos a verdade nos liberta. Quantos e quantos anos, podemos assim dizer, nós perdemos ficando na posição de vítima, querendo que as pessoas tivessem dó de nós, pena, contando nossas histórias para um, para outro, tentando sensibilizá-los, para ver se alguém dava um tapinha nas nossas costas, ou passava a mão na nossa cabeça e dizia aquela palavra que todo mundo gosta, todo vitimista gosta, coitadinha, tadinha de você. E a pessoa, de uma certa forma, aquilo se tornou um vício, porque de uma certa forma, quando ela conta suas lamúrias, seus sofrimentos, e alguém tem dó, pena dela, aquilo vem como um alívio momentâneo, como um bálsamo na ferida. Aquilo vem como um anestésico, ou tirar aquela dor do momento, mas resolve o problema? Soluciona a situação? Não. A pessoa que ela vive se vitimizando, ela não tem projeção, ela não tem projetos. Pelo contrário, a pessoa que vive se vitimizando, ela está presa ao futuro ou ao passado? Ao passado. Então, aqui, no caso dessa mulher, quando ela foi até o Senhor Jesus, e ele disse que ela não era judia e por conta disso, não iria tirar o que era de direito dos judeus e dar para ela, que era o pão, ela, mesmo ouvindo essas palavras, de uma certa forma, aos olhos humanos, uma palavra de, podemos assim dizer, não de desprezo, mas que levava a pessoa a aceitar que ela não tinha parte naquilo que Jesus veio trazer. Mesmo assim, ela disse, Senhor, mesmo que o Senhor não me dê o que é de direito do povo judeu, o pão, mas uma migalhinha que o Senhor me der, vindo do Senhor já resolve o meu problema.
O que o Senhor fizer vai resolver meu problema. Ou seja, eu creio que o Senhor tem um poder tremendo e que só um pouquinho desse poder pode resolver o meu problema. Em outras palavras, aquela mulher foi decidida a voltar, não com o mesmo problema, mas voltar com a solução. E aos olhos humanos, mesmo ela encontrando um aparente obstáculo, natural, é claro, porque havia essa diferença entre essa diferença dos povos, né? O próprio Senhor Jesus, ele mencionou ali, e nós sabemos na história que certos povos não se davam com os judeus e vice-versa. Mesmo havendo essa barreira natural, a mulher não se deixou deter, ela creu, ela foi decidida, Deus está comigo, isso vai mudar, Deus vai me ajudar, não importa, e é o que nós acabamos de ler aqui, não importa a tua situação, que é o primeiro segredo. Vamos ler para nós entendermos a continuação dessa palestra. Não se adaptar à situação. A primeira coisa que ela fez, e é o que você tem que fazer, é se livrar do sistema de adaptação. Tem gente que já se adaptou ao pensamento. Qual? Não consigo vencer. E vários outros, né? Porque eu sou mulher, porque eu cresci no bairro, porque não tenho estudo, por causa da minha idade, da minha cor, a região que eu nasci, e etc, etc, né? Porque sou mãe solteira, porque fui abandonada, e aí por diante, né? Até quando você vai criar em sua mente um sistema de fracasso para viver se vitimizando? Veja que nós falávamos sobre isso, né? Veja que existem pessoas, não todo ser humano, nós somos produto da nossa crença. O trabalho de Satanás é implantar na mente da pessoa gatilhos, é implantar na mente da pessoa, o texto sagrado chama de fortalezas, né? Ideias, pensamentos. Lá diz que as nossas armas são poderosas para destruir as fortalezas do inimigo. Então Satanás coloca na mente da pessoa pensamentos, ideias, crenças, que faz a vida da pessoa travar. Porque todos nós agimos movidos por uma crença. Já falamos sobre isso. A ideia da sorte e do azar é uma crença. Porque a pessoa que traz essa crença, ela pensa o seguinte: dada tanta coisa errada que eu já deu na minha vida, realmente eu sou um azarado. Nem adianta eu tentar que eu não vou conseguir. E a pessoa que traz essa crença que ela é uma azarada, ela começa tudo pensando que vai dar errado. Por isso que quando dá, ela diz aquela palavra que todo mundo conhece: eu sabia que ia dar errado. Estava bom demais para ser verdade. Porque dentro dela ela já traz essa ideia. Foi o que disse Jó: o que eu temo me sobreveio. Então essa ideia negativa, esse pensamento pessimista do azar, das faltas de sorte, faz com que você recue, faz com que você tenha medo. E o medo é outro pensamento, é outro gatilho do diabo, é outra ideia do diabo. E aí vai, estou velho, se até agora não consegui, com essa idade, quem diz que daqui para frente eu vou conseguir? Isso vai freando a pessoa. É como um saco, é como se você estivesse andando e eu fosse colocando sobre as suas costas um saco de cimento, de betão. Toma aí, 20 quilos. Aí você anda um pouquinho pesado, toma mais 20. Vai chegar uma hora que aqueles sacos vão te enterrar. Você vai se arrastando, daqui a pouco tu se enterra. Assim é os pensamentos negativos. Tu vai se arrastando, eles vão sugando as tuas energias. Outro pensamento, destino. Deus nos deu o livre-arbítrio. Eu faço as minhas escolhas, não tem essa de destino não. Se você está num lugar que você acredita que não te valoriza em relação ao teu trabalho, não é destino você estar ali.
você vai estar ali até o dia que você quiser. E não pense você, ou não traga na sua mente a seguinte ideia: mas se eu sair daqui, será que eu vou conseguir um outro melhor? Claro que vai. Porque o Deus que você serve, Ele está contigo por onde quer que andares. Não foi isso que Ele falou? Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos, quebrarei as portas de bronze. Mas há um gatilho na sua mente, há uma ideia, há uma crença, que dada a condição do mundo, dado que está ruim aí fora, se você sair desse emprego, tu não vai conseguir outro. Ou tu vai conseguir um outro pior. Olha só. Aí você fica lá 1 ano, 2 anos, 3 anos, perdendo o teu tempo, quando você já poderia partir para uma outra. Aí eu pergunto, é destino? Não, é medo. É destino? Não, é receio. Então existem pessoas que elas próprias decidem se avançam, ou se ficam paradas, ou se andam para onde? Para trás. O mesmo se dá um relacionamento. Você tem que pesar na balança. Eu estou num relacionamento, maltratada, desprezada, humilhada, estou sendo tratada que nem cachorro é tratado igual eu sou. Aí eu pergunto a você, você que tem que decidir sua vida. Não venha perguntar para mim o que eu faria no seu lugar, que eu não vou lhe responder. Sua vida não é a minha. Eu sei o que eu faço na minha vida. Mas você tem que colocar na balança. Se vale a pena lutar, se vale a pena sofrer o que você está a sofrer, vá em frente e lute. Agora, se você põe na balança, aliás, é bíblico, pesar é o espírito, né? Provar é o espírito, pesar é analisar. Deus pesou o rei Balsazar, está lá escrito. Pesado foste e achado em quê? Em falta. Pesa a tua situação em relação a essa pessoa e veja se vale a pena você perder tua vida, perder teus anos de vida, perder tua liberdade, perder, enfim, por uma pessoa que, cá para nós, nem tudo é demônio, nem tudo é o diabo. Existem pessoas que o diabo da vida delas é elas mesmas. Por quê? Porque são negligentes, indisciplinadas. Elas gostam daquilo ali. Entenda, gente, pelo amor de Deus. Existem pessoas aí fora no mundo que é óbvio, é claro, tudo que falta para elas é encontrar Jesus. Eu não vou falar, se eu falar o oposto, seria muito desvalorizado para a palavra de Deus. Só falta Jesus, como se Jesus fosse um detalhe. Não, Jesus é tudo. Tudo que falta para ela é o quê? Jesus. Mas elas, embora não conheçam Jesus Cristo, o Filho de Deus, elas têm caráter. Existem pessoas aí fora, é óbvio, se elas não conhecerem a verdade, elas acabam se persuadindo, etc e tal. Mas isso é um outro assunto. Mas existem pessoas que têm caráter, existem pessoas que são boas com o próximo, existem bons maridos, boas esposas, ou não? É óbvio, boas mães. O que falta para essas pessoas serem realizadas, felizes, é ter um encontro real e verdadeiro com Jesus. Mas elas têm uma personalidade que se enquadra com a palavra de Deus. E aí você se relaciona com uma pessoa que é o oposto disso. E que sabe o que tem que fazer e não quer fazer. Aí você pergunta, eu vou viver com essa pessoa, pastor? Até quando? Até quando você achar que vale a pena. Isso não é destino para você. Tampouco cruz. Por isso que, dado o que nós acabamos de ler, se você se valoriza, você pensa assim, não, isso não é para mim não. Ou isso muda, ou faz o seguinte, segue o teu caminho que eu vou seguir, o meu, e que Deus te abençoe. Acabou. E Deus vai ser contigo por onde quer que você andar. Se aquela pessoa não quis ser feliz com você, é problema dela. Mas você não pode deixar de ser feliz porque uma outra pessoa não quer. Amém? Mas isso é uma conclusão que cada pessoa tem que chegar, ela tem que pesar na balança. Segundo segredo, persevere no silêncio. Deus quer ver se você vai perseverar no silêncio. O Senhor Jesus ficou em silêncio na primeira pedida da mulher cananeia. O problema é que muitos não entendem que Deus é Senhor
e que as coisas não acontecem do seu jeito. E perseverar no silêncio é crer mesmo sem estar vendo acontecer. E ainda que tudo esteja contra você, como no caso da mulher cananeia, os próprios discípulos, que eram os que tinham que ajudá-la, falaram se Jesus queria que mandasse embora. Ou seja, todos estavam contra ela, e ela não desistiu. Olha, gente, perseverar no silêncio é verdade. Na vida de qualquer pessoa, vai chegar um momento que parece que nada está a acontecer. É como nós cantávamos. Ele trabalha para quem nele confia. Deus vai na frente. Ele trabalha em silêncio. Às vezes, você está esperando uma resposta em alguns aspectos e parece que isso não acontece. Nada está a acontecer. Mas o que vai marcar essa mudança? Nós já falávamos sobre isso. Confiança, porque perseverança é com confiança, que Deus não muda. Deus não falha, gente. A confiança, a perseverança, é crer no caráter de quem? De Deus. Deus não vai me abandonar. Esse não é o caráter de Deus. Essa não é a especialidade de Deus. Eu sei que o meu tempo não é o de Deus, e que nem sempre as coisas acontecem à minha maneira ou ao meu tempo, mas Deus vai me honrar. Quem planta, colhe. Lembra quando Deus apareceu pela segunda vez a Jacó, quando ele estava saindo com tudo que ele tinha, e Deus disse assim: eu sou o Senhor, Deus de Betel, onde me fizeste um voto. Quando Jacó fez o voto, ele não tinha nada, só um pouquinho de azeite. E quando ele pegou tudo que ele tinha, os filhos, a família, ele já estava bem estabilizado, mais rico que o tio. Deus falou, está vendo? Lembra do voto que você me fez lá atrás? Eu não esqueço, não. Quando você fez o voto comigo, você não tinha nada. Olha o que você tem hoje. Então, nunca desconsidere a palavra de Deus, uma campanha que você fez, um voto que você fez. E ainda que você não tenha, da parte do ser humano, podemos assim dizer, expectativas com respeito ao que você precisa, entenda, ser humano é falho. Os discípulos disseram: Senhor, quer que a gente mande ela embora? Foi isso aí? Então, às vezes você diz: eu vou falar com o pastor, eu fui falar com a obreira, com o bispo, e ele nem me deu a atenção necessária, ou o pastor não me deu boa tarde. Eu não sei, tem gente que é presa a tantas coisas que qualquer coisa já ofende ela. Mas o pastor estava com pressa. Entenda, gente, pastor é ser humano, obreiro é ser humano, bispo é o quê? É ser humano. De repente você falou com um ser humano num momento em que a pessoa estava corrido, enfim, preocupado com alguma coisa, com algum problema para resolver, e é natural que o ser humano que tem um problema, que está correndo de um lado para o outro, acabe não conseguindo conciliar todas as coisas. Mas o importante não é se o obreiro, o pastor, te deu a atenção necessária. É que se você está fazendo a tua parte, Deus fará dele, pronto, final. Amém? Afinal, o pastor é humano, o pastor dorme, sente fome, obreiro também. É ou não é? Pastor cansa, não cansa, pastor? Cansa. Tudo bem que algumas pessoas pensam que o pastor é robô. Tem certas pessoas que pensam que o pastor é máquina, é robô. Pastor adoece também. Você pensa que não? Pastor não é máquina não, é robô não. Oração nos leva a Deus, mas se eu não cuidar do corpo, meu caro, se eu não vigiar, Jesus mandou vigiar, eu vou andar a hora. E no meu velório eu não vou jogar a flor, vou falar assim: esse aí não vigiou. A culpa sempre é do morto. E mesmo que não dê atenção para si, não se preocupe. Deus está no controle. Deus está no controle. Amém? Terceiro e último segredo. Não confesse derrota. Em nenhum momento a mulher cananeia confessou derrota. Pelo contrário, ela foi até um pouco ousada. Mas tem hora que você tem que ser ousado para requerer de Deus o cumprimento da
palavra dele. Quer dizer, qual foi a ousadia dela? Jesus falou que não iria dar a ela o que ele veio trazer para o povo judeu, para os filhos de Israel, e ela disse: Senhor, eu não quero tudo, eu só quero uma migalhinha, já resolve. O que o Senhor determinar e o que o Senhor fizer, eu creio que vai resolver o meu problema. Em outras palavras, o poder do Senhor é tão grande que eu não preciso de muita coisa. Isso se baseia no que Jesus falou, né? Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, e disserdes aos montes, sai daqui, vai para lá, referindo seus problemas, assim será convosco. Então ela foi ousada, e nós temos que ser ousados, como foi Ezequias, que recebeu a notícia que ia morrer, e o que ele fez? Colocou o rosto na parede e disse para Deus: sim, Senhor, vou preparar o velório. Foi isso? Não. Ó Senhor, lembra, te peço, que eu andei diante de ti com fidelidade, eu fiz o que é reto aos teus olhos, não aceito morrer nessas condições. Não, esse não é o meu Deus, esse não é a palavra do meu Deus, morrer doente, com essa enfermidade mortal. Não, meu Deus. E Deus mandou o profeta voltar lá e falou: fala para ele que ele vai ser curado. Então, gente, se você é fiel, serve a Deus na sinceridade, não vive na safadeza, na hipocrisia, se você tem uma vida separada para Deus, cobre o que é de direito. Testamento é herança. Quem é o testador? Jesus Cristo. Ele não morreu e ressuscitou? Então esse testamento, ele é válido para os filhos. Eu tenho direito a tudo aquilo que Jesus conquistou aonde? Na cruz. A vida eterna acima de tudo, o maior tesouro. E depois disso, desse principal tesouro, eu tenho o direito de comer o melhor da terra, vestir o melhor da terra, com tribulações, com luta, mas Deus é comigo. Deus é comigo no vale da sombra da morte. Deus é comigo em tudo. Então não reclame, creia, cobra. Você é fiel? Cobra. Você obedece? Cobra de Deus. Senhor, o Senhor disse, está escrito, essa palavra não mente. Aliás, o Senhor disse, eu, o Senhor, não mudo. Então, meu Deus, honra a minha fé. Foi o que fez aquela mulher cananeia. Ou seja, baseado nesses 3 segredos, não se adaptar com a situação, perseverar no silêncio, não confessar a derrota, nós não podemos nunca se vitimizar. Você crê?